E o tema que eu coloquei para essa noite é arrependimento que transforma. Quando nós falamos de arrependimento, quando nós pensamos nessa palavra arrependimento, muitas vezes nós atendemos pessoas que perguntam: pastor, mas do que eu devo me arrepender? Pessoas que falam para mim assim: eu sou uma boa pessoa, eu não traí a minha esposa, eu não dei cheque sem fundo, eu paguei a fatura do meu cartão de crédito, eu não falei mal do meu vizinho, pastor. Pastor, eu tolero a minha sogra, eu me dou até bem com a minha sogra. As pessoas pensam que isso tem a ver com arrependimento, onde eu pratico, ou eu faço boas obras, ou eu convivo bem com as pessoas. Eu acho que isso já me dá alguma garantia que eu sou alguém arrependido. Não. Eu preciso entender que arrependimento é algo que nasce dentro do coração do homem, diante da circunstância que o homem vive, mas principalmente diante do quê? Do pecado. Quando nós nos deparamos com o pecado, quando nós enfrentamos uma situação, mas principalmente quando nós pecamos. E o pecado é algo que realmente mancha a nossa vida. O pecado é algo que contamina a nossa vida. O pecado é algo que vem e deixa um cheiro mau na nossa vida. Então é dessas coisas, desses pecados que eu tenho que me arrepender. E é sobre isso que eu quero meditar nessa noite, um arrependimento que transforma então. E eu quero começar lendo a palavra do Senhor em Atos 3,19. Diz assim a palavra do Senhor: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que os seus pecados sejam perdoados. Então precisa o quê? Um arrependimento genuíno. O contexto aqui de Atos 3 é da pregação de Pedro, do apóstolo Pedro, que vai tocar no coração de muitos homens ali, e ele está passando no templo da Porta Formosa, e ele vê um aleijado, e ele diz ali: eu não tenho, que pede esmola, e ele diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levanta e anda e entra com ele para dentro do templo. E daí os homens que estão no templo, que estão lá no lugar de adoração, ficam perplexos ao ver aquele homem que era aleijado está andando, e o texto vai dizer não só andando, mas saltando e glorificando a Deus. É isso que está acontecendo aqui em Atos, e daí Pedro fala: olha, por que vocês estão surpresos? O Cristo, o Senhor Jesus que vocês crucificaram, foi Ele que fez isso, não fui eu. Não há poder em mim, o poder é nele, o poder é dele. E é isso que ele vai dizer então. E aí ele chega no verso 19 e ele traz essa fala: olha, vocês precisam se arrepender, e vocês precisam se voltar para Deus para que os pecados de vocês sejam o quê? Cancelados. O que é então arrepender-se? É uma mudança de atitude. Eu preciso mudar a minha atitude. Não basta apenas iniciar no meu coração, precisa iniciar sim no meu coração, mas eu preciso de um segundo momento ter o quê? Uma atitude com relação aos meus pecados. Uma atitude de mudança, de não querer mais me contaminar ou viver contaminado com o pecado. Mudar sua ideia em relação à vida e a Deus. Isso é arrepender-se. Eu preciso mudar a minha ideia em relação à minha vida e o meu relacionamento com Deus. Antes, um relacionamento distante. Talvez eu venha na igreja, talvez você seja essa pessoa que vem nos cultos. Agora nós não estamos vindo porque nós estamos ainda fazendo todos os cultos online, mas quando os cultos estão liberados, talvez você pense assim: pastor, eu sou alguém que vai na igreja. Eu estou no quarta-feira, que é hoje, né, o culto mais aleluiado da cidade. Eu vou no domingo, eu vou no Hire, eu participo do Família da Fé, eu participo do CR, eu participo de tudo que a igreja dá, mas você não se arrependeu dos seus pecados. Porque é uma mudança apenas do teu exterior, mas não é uma mudança do teu interior. As tuas atitudes continuam sendo as velhas atitudes, as velhas práticas que você sempre praticou antes de ter um encontro com Jesus. Então você precisa mudar a sua vida, a sua ideia em relação à sua vida, em relação ao próprio Deus, ao seu relacionamento com Deus. Não pode ser um relacionamento de quarta, um relacionamento de domingo ou de sábado. Não, tem que ser muito mais do que isso. Um relacionamento com Deus, ele tem que ser 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias num ano. Eu tenho que me envolver, eu tenho que me relacionar com o Deus da vida todos os dias. Porque é Ele que vai gerando dentro de mim esse sentimento e essa compreensão dentro da palavra dEle, aquilo que é pecado, aquilo que não é pecado, aquilo que desagrada a Deus. Ele vai, através do Espírito Santo, vai agindo no meu coração e vai me mostrando: Marcos, isso que você falou não é legal, isso que você fez ofendeu o teu irmão, esse pensamento é um pensamento impuro, você precisa purificar a tua mente. E quem faz isso é o Espírito Santo.
mas ele faz se eu dou liberdade para ele fazer. Para ele fazer algo, eu preciso ter uma intimidade com ele. Sem intimidade com o Espírito Santo de Deus, eu não vou entender que aquilo é um pecado. Eu vou achar que aquilo é o curso natural das pessoas, é o curso natural da vida. Todo mundo fala, todo mundo faz, todo mundo leva vantagem, todo mundo pratica, todo mundo fala mal do outro, todo mundo fala mal do pastor, todo mundo fala mal do membro da igreja, todo mundo fala mal do presidente, fala mal dos deputados. E eu acabo achando que isso é natural porque eles estão fazendo coisas erradas, mas nós vamos entender o que a palavra de Deus nos diz. Realmente Deus pede um arrependimento sincero para mim e para você. Arrependimento então significa o quê? Mudar de direção ou mudar o pensamento. E eu digo até que é mudar a direção e mudar o pensamento. Eu preciso mudar o meu pensamento, mas eu preciso mudar a minha direção. Não adianta apenas ficar aqui na minha mente e eu saber que isso é pecado, mas continuar praticando. E muitas pessoas chegam para nós e dizem: pastor, o senhor sabe que a carne é fraca. Foi uma tentação, foi uma fraqueza. Quem nos ajuda? O Espírito Santo nos ajuda a chegar a um verdadeiro arrependimento. Sem o Espírito Santo, se torna quase que impossível ao chegar a um verdadeiro arrependimento. Porque é ele que convence. É impossível realmente, porque João diz isso. Que Jesus deixou o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos convence que nós somos pecadores. É através do Espírito Santo, só que muitas vezes nós não deixamos o Espírito Santo agir dentro de nós. Então nós queremos mudar a nossa atitude pela nossa força. Então, quando nós fazemos isso, é apenas uma maquiagem. Eu quero que você compreenda isso. É apenas algo que é uma maquiagem. Eu não consigo sustentar aquilo por muito tempo. Logo eu vou voltar para as velhas práticas, porque não foi algo que aconteceu dentro do meu coração, não começou dentro do meu interior, mas é algo que eu quero mostrar para os outros, é apenas algo exterior. Já viu quando a gente quer maquiar a nossa casa está com alguns problemas, vamos passar uma tinta por fora, já vai dar uma diferença. Todo mundo que passa na rua diz: nossa, como mudou a casa do pastor Marcos. Não, eu só passei uma tinta para dar uma maquiada. Não vai funcionar, porque a casa vai continuar com os mesmos problemas. Então não adianta fazer uma maquiagem, não adianta. A gente precisa ter o quê? Uma mudança verdadeira e real. E isso só é possível, esse arrependimento, com o Espírito Santo de Deus. Você não vai conseguir sem a presença dele. Chamados ao arrependimento, Deus ele chama o seu povo, Deus ele nos chama pelo nosso nome, mas Deus ele chama realmente as pessoas ao arrependimento. Olha o que o texto de Lucas 5, 31 e 32 diz. Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Qual era a crise que acontece no tempo de Jesus? Os fariseus ali, eles estavam dizendo: olha, nós não precisamos desse médico, porque quem precisa é o outro. Lembra lá o publicano e o fariseu? Eu não sou como esse publicano, Deus, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou como esse publicano. E o publicano batia no peito: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus então ele fala: olha, eu não vim chamar os que são saudáveis, eu não vim para quem tem saúde, não. Eu vim chamar pecadores, eu vim chamar os doentes para o arrependimento. Mas o primeiro doente é aquele que não reconhece que está doente. Ele acha que está bem. Aquela pessoa orgulhosa, vaidosa, ela acha que está bem, ela acha que ela não tem pecado. Ela acha que ela não pratica pecado. Que ela não pensa nenhum pensamento impuro. Que a vida dela está tudo certinha. Essa pessoa que se torna orgulhosa, é a pessoa que acha que não precisa de Jesus. Eu dou conta de mim mesmo, mais eu sou o suficiente. E eu consigo fazer tudo o que eu quero. Então eu não preciso desse Deus, porque eu não me vejo como um doente, eu não me vejo como um pecador. Eu me vejo como alguém que está acima da média, alguém que é melhor do que os outros. E Jesus está dizendo que ele está chamando todos ao arrependimento. O chamado de Jesus para nós nessa noite é para que nós possamos nos arrepender. Mas para que o arrependimento aconteça, um arrependimento que transforma, precisamos reconhecer nossos pecados. Jesus veio para os pecadores. Jesus, então, ele veio para os pecadores, do qual eu sou pecador, você é pecador. Ele inaugura um novo tempo, o tempo da graça. O que Jesus está inaugurando no advento dele aqui na terra foi inaugurar o tempo da graça. Não mais apenas a lei, mas agora um novo tempo, o tempo da graça. A salvação acontece quando reconhecemos nossos pecados e nos voltamos para Deus.
Então a salvação vai acontecer quando nós reconhecemos. Para o arrependimento acontecer no meu coração, meu irmão, eu preciso reconhecer o meu estado, reconhecer quem eu sou, reconhecer as minhas mazelas, reconhecer que eu sou perverso, que eu sou mau, que eu sou inclinado para o pecado, que eu tenho essa inclinação como homem. E então, aí sim, eu posso me voltar para Deus, e quando eu me volto para Deus, então, como foi o texto que nós lemos, os nossos pecados são o quê? Apagados, os nossos pecados são perdoados. Como João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ergue o pecado do mundo, que apaga o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro que realmente apaga os nossos pecados, mas nós precisamos reconhecer que temos pecado, que somos pecadores. Porque todos os homens estão em igualdade diante de Deus. Todos nós estamos em igualdade diante de Deus. Olha o que o texto de Romanos diz para nós. Pois todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todo ser humano está em pé de igualdade para com Deus. Não tem diferença quando Deus olha para o ser humano, quando Ele olha para o Marcos, para o João, para o Pedro, para a Maria, para a Joana, para a Cristina, Ele olha, quando Ele olha para nós, Ele olha e todos nós estamos em igualdade. Sem Jesus, todos estamos na mesma categoria, todos estamos na mesma categoria. Temos a mesma etiqueta, pecador, pecadores, não tem diferenciação, sem exceção, todos os seres humanos são pecadores. A criança que nasceu, que está com um dia de vida, que tem 2 meses de vida, ele nasce com a tendência para pecado já, porque o pecado já está dentro de nós. Eu quero que você compreenda isso. A criança já cresce egoísta, ela chora, ela quer mamar, ela está com fome, ela esperneia, ela quer chamar a atenção, ela se torna egoísta. Desde a infância, nós somos assim. O ser humano é assim. Sem Jesus, então, todos nós somos na mesma categoria, não tem categoria diferente. Eu e você somos pecadores, estamos em igualdade diante de Deus, todos, não existe ninguém que tenha uma diferença para Deus, nenhum ser humano. Quando nasce, todos estão em pé de igualdade, todos nós precisamos de um Salvador, todos nós precisamos de alguém que nos resgate. E Deus já enviou o resgate, Deus já enviou Jesus para nos resgatar, para nos purificar, para nos limpar, para nos perdoar, mas principalmente para nos reconciliar com Ele. Sem arrependimento, sem salvação. Olha só que palavra de Lucas 13:3. Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Lucas 13:3. Pensamos que os pecados dos outros é pior do que o nosso. O que o texto está dizendo aqui, que sem arrependimento todos vão perecer. O que muitas vezes acontece? Eu olho muito para o pecado do outro, eu olho para aquilo que o outro está falando, eu olho para aquilo que o meu irmão está cometendo, aquilo que ele está falando. Não, mas ele é adúltero, pastor. Ele está enganando a esposa, ele saiu de casa, ela engana, ela roubou, ela defraudou, ela mentiu para o marido, o filho dele é um rebelde, é um drogado, é um que está aí largado no mundo. A gente tem a tendência de olhar para o outro e achar que o pecado dele é pior do que o nosso. Porque eu não pratico tais coisas. Pastor, eu não assaltei nenhum banco. Pastor, eu não defraudei ninguém esse mês, esse ano, essa semana. Afinal de contas, eu não traio a minha esposa. Então eu acho e eu penso que o pecado do outro é pior do que o meu. É um engano. O que o texto de Lucas está dizendo, que todos precisam se arrepender, porque senão todos vão perecer. Afinal de contas, eu não sou mentiroso que nem ele, que nem ela. Que nem aquela ovelhinha da igreja, pastor, aquele membro da igreja, pastor, toma cuidado, ele tem uma língua que não cabe na boca dele. O dia que Deus recolher ele para a glória, é um caixão para o corpo e outro caixão para a língua, porque ele é um linguarudo, ela é uma linguaruda. Gente, mas quando a gente tem essas atitudes, eu quero te dizer que sem arrependimento não tem salvação. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que nos deixa claro que se nós não nos arrependermos, nós vamos perecer. Precisamos passar pela cruz, precisamos nos arrepender, precisamos nos encontrar com Jesus para que possamos ter o que? Os nossos pecados sejam perdoados. É isso que o texto está dizendo. E parar de julgar o outro. Precisamos parar de olhar para o outro e sempre apontar para o pecado do outro. Vamos olhar para nós. Por isso que na ceia, em 1 Coríntios 11, a gente diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo.
O texto não manda eu examinar o meu vizinho, o texto não manda eu examinar o meu irmão em Cristo que está aqui na igreja comigo ao meu lado, não, ele manda eu examinar a mim mesmo. Vamos parar de examinar os outros e vamos nos examinar. Vamos parar de cuidar do pecado dos outros, vamos cuidar dos nossos, vamos nos arrepender dos nossos pecados. Pare de se preocupar com o pecado do outro e se preocupe com os teus pecados e se arrependa dos teus pecados. Buscando descanso. Presta atenção nesse texto. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Salmo 32:3, Davi está falando aqui. O pecado, ele procura um lugar de descanso na vida do homem. Pastor, você está falando uma bobagem? Não é. Preste atenção, o pecado procura descanso no homem. Ele quer ficar na vida do homem, ele quer se encostar em você, e ele quer ficar com você, e ele quer viver com você toda a tua vida, desde o teu nascimento até a tua morte. O pecado quer andar com você, ele quer procurar um lugar de descanso na vida da gente, na minha vida e na tua vida. Por quê? Porque nós temos pecados escondidos. Então pare de dar descanso, pare de dar abrigo no pecado na tua vida. Mande o pecado embora, se posicione contra o teu pecado, mude a tua vida, mude o teu coração. Pare de dar descanso para ele. O pecado busca descanso na nossa vida, na nossa alma. Por isso que nós muitas vezes temos dificuldades de romper com o pecado. Porque nós damos guarida, nós damos descanso para o pecado. Mas foi só uma olhadinha para a vizinha do 502, pastor. Ela estava com uma roupa muito curtinha. Foi só um copo de cerveja, pastor. Não tem nenhum mal, a Bíblia não condena. Eu estava com muito calor, estava fazendo 35 graus aqui em Curitiba, foi só um copinho de cerveja. Foi só uma olhadinha no retrovisor do carro. Foi só um pensamento impuro, nada demais, pastor. Você e eu damos descanso para o pecado na nossa vida. Eu quero que você compreenda isso. Muitas vezes nós ficamos alimentando o pecado dentro do nosso coração. E ele encontra um lugar de abrigo e ele fica ali, porque ele não quer sair dali. Porque você fica alimentando o pecado dentro da tua vida, ele não vai ser, você precisa despejar o pecado nessa noite da tua vida. Mande ele embora, despeje, diga, ó pecado, a partir de hoje, ó mentira, ó traição, engano, adultério. Eu quero te dizer que hoje chegou para você, você está desautorizado, você está agora sendo liberado, você está sendo despejado da minha vida. Eu não tenho mais envolvimento com você, eu não tenho mais envolvimento com o pecado. Rompa com o pecado, acabe com esses pecados que estão escondidos. Pare de dar descanso para o pecado na tua vida, meu irmão. Pare de dar descanso, mande ele embora. Em nome de Jesus. O peso do pecado, o pecado pesa, pastor, o pecado pesa. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os dos outros só mais tarde se manifestam. 1 Timóteo 5,24. Pecado não confessado pesa sobre o ser humano. Eu quero que você entenda que o pecado que não é confessado traz um peso sobre as nossas vidas, traz um peso sobre a minha família, traz peso espiritual. O pecado, quando ele não é confessado, ele traz um peso, e pode ser um peso até de angústia, de morte, dentro do nosso coração. Jesus, ele se angustia pelo pecado, por aquilo que ele ia passar, porque ele ia ter sobre os ombros dele o pecado da humanidade, os meus pecados e os teus pecados. O pecado então traz um peso de derrota, um peso que nos oprime, um peso que nos arrasta, um peso que nos deforma. Isso é o que o pecado faz na minha vida e na tua vida, porque são o quê? Pecados ocultos, pecados muito bem escondidos, pecados que ninguém sabe, pecados que eu não falo. Pecados que eu sofro sozinho, pessoas que são angustiadas, que ficam dentro da sua alma, agitadas e inquietas dentro da sua alma, porque elas têm pecados ocultos. E elas não confessam os seus pecados, e elas deixam os pecados crescerem dentro dela, e tomam forma o pecado. E o pecado, depois que toma forma, gera morte. É isso que a palavra de Deus diz. Então o pecado traz um peso sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas, pastor, como é que eu venço tudo isso? Em primeiro lugar, fruto de arrependimento. Precisamos produzir fruto de arrependimento para nós sermos libertos do pecado. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3,8. O que é produzir esses frutos, pastor? É produzir evidências. Você precisa produzir evidências, a tua vida precisa dar evidências que você não está mais preso, que você não é mais preso naquele vício da bebida, do cigarro, da prostituição,
da pornografia, do adultério, você não está mais preso, você precisa dar evidência, você não é mais um mentiroso, um enganador, um safado. Você deixou essas coisas agora e você está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Você precisa produzir, a tua vida precisa produzir agora frutos de arrependimento. Quando eu me converti, a minha família, eu ia para a casa da minha mãe, das minhas irmãs, era muito difícil. Agora o mano se converteu, minha irmã dizia. Agora ele é crente, agora ele não bebe mais, agora ele não conta mais piada. E realmente eu me sentia até mal naquele ambiente. E era a minha família, eram as pessoas. E são as pessoas que eu amo. Eu não deixei de amar minha mãe, minhas irmãs, mas eu me sentia o quê? Deslocado naquele ambiente que eu sempre vivi. Mas com o passar do tempo, elas começaram o quê? A me respeitar. Haver realmente um fruto de arrependimento na minha vida. Então eu não fui mais no embalo deles, da bebida, da cerveja, das piadas, das risadas, não. Eu comecei a ter uma atitude diferente, um fruto de arrependimento. Eu comecei a produzir evidências que eu tinha uma nova vida. E elas começaram a me respeitar e hoje me ligam quando tem problema lá, ligam, mano, a minha mãe, o que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer, ora pela gente. E antigamente isso era inconcebível na cabeça deles. Mas hoje, por quê? Porque eu tenho produzido e procurado produzir na minha vida frutos de arrependimento. Eu não sou perfeito, eu continuo pecando, eu continuo errando como homem, mas eu me arrependo, eu quero todos os dias produzir evidências de uma nova vida em Cristo Jesus. Precisamos produzir evidências que temos uma nova vida em Cristo Jesus. Produzir então frutos dignos de arrependimento, que confirmem o nosso arrependimento. Essas evidências vão confirmar o que? O nosso arrependimento, a nossa mudança, a nossa metanoia na nossa mente, a mudança de mente, mudança de atitude, mudança de coração. Precisam confirmar. Então, esse fruto de arrependimento precisa ser confirmado no quê? Na minha forma de ser, na minha forma de agir, na minha maneira de falar, de comunicar. Eu preciso realmente demonstrar isso para as outras pessoas. Você tem demonstrado um fruto de arrependimento? A tua família vê isso? O teu chefe já viu? Os teus irmãos na igreja já viram? Fruto de arrependimento. Lucas 3,8 repete a mesma fala. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é fruto digno? Fruto correto, honesto, verdadeiro, decente. Olhe só quantas coisas que eu tenho que aplicar para a minha vida, porque antes eu não era correto nos meus relacionamentos, eu não era correto nas minhas atitudes. Muitas vezes eu fui desonesto com pessoas, desonesto nos relacionamentos que eu tive antes de conhecer Jesus. Agora, então eu preciso ser o quê? Honesto nos meus relacionamentos, honesto na minha vida financeira. Eu preciso ser verdadeiro, eu não posso mais ficar usando máscaras. Eu preciso ser verdadeiro agora em tudo que eu faço, em tudo que eu falo. Eu preciso ser decente, ter decência naquilo que eu estou fazendo. Isso é fruto de arrependimento. É um fruto realmente que tem que nascer na minha vida e na tua vida. Em segundo lugar, mudança de vida. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Isaías 55:7. Fazer uma correção na sua vida. Precisamos fazer uma correção nessa noite da nossa vida, da nossa história. Precisamos abandonar esses pecados, precisamos mudar as nossas atitudes, precisamos mudar a nossa vida. Nós não vemos os resultados. Muitas vezes nós atendemos pessoas e dizem, pastor, a minha vida continua travada, parada, eu continuo os espíritos demoníacos me perseguindo. Você precisa mudar de vida, você precisa dar um basta, você precisa mandar embora. Quebre essas alianças, quebre esses pactos, quebre esses envolvimentos com essas alianças de iniquidade, de perversidade e de pecado. Olha o que o texto diz, converta-se ao Senhor, que Ele se compadecerá de vós, volte-se para Ele, porque Ele é rico em perdoar. Precisamos nos voltar para Deus. Então uma correção de vida é mudar a nossa rota, mudar o nosso destino, mudar as nossas atitudes, mudar o nosso comportamento. Você precisa mudar o teu comportamento. Faça uma correção. Precisamos mudar a nossa vida. Quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e aos vossos pais desde os tempos antigos para sempre. Jeremias 25:5. Existe uma promessa de perdão para todas as pessoas. Convertei-vos agora. Essa noite é noite de salvação, é noite de conversão, é noite de mudança de vida. Convertei-vos agora.
Existe uma promessa de perdão para aquele que se arrepende. Há um lugar de recomeço. Há um lugar onde a tua história é reescrita por Deus nessa noite. Deus está reescrevendo histórias. Deus está mudando corações. Deus está mudando destinos nessa noite. Não mais o destino de derrota, de fracasso, de perseguição, não. Um destino agora que te leva para perto de Deus, que te leva para a eternidade em Cristo Jesus. Precisamos mudar nossas atitudes, mas precisamos mudar a nossa vida. Existe um lugar de perdão para você. Não importa o que você fez, não importa os pecados que você cometeu, não importa. Existe um lugar de recomeço, existe um lugar de perdão, existe um lugar de vida, existe um lugar de salvação para você que me escuta nessa noite. Não desista, não desanime, não pare, não cesse. Continue firme, continue a caminhada com Deus. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Joel 2,13. Deus chama o seu povo para mudar de vida. Deus está te chamando nessa noite. Preste atenção na fala de Deus para você. Deus está te chamando nessa noite para você mudar de vida, para você mudar os teus hábitos, abandonar os teus caminhos de perversidade, de malignidade. Abandone tudo isso e se volte para Deus nessa noite. Deus está te chamando, volte para mim. O convite de Deus nessa noite é para que possamos mudar a nossa vida e mudar a nossa história. Em terceiro lugar, o amor de Deus, um amor que constrange, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram, 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos desafia a vivermos por Ele, para Ele. Nós somos desafiados todos os dias. Eu quero te dizer que a cada manhã que você abre os teus olhos, você e eu, nós somos desafiados a viver esse amor que constrange, porque o amor de Deus nos constrangeu. Nós devemos amar as pessoas de tal ponto que elas sintam-se constrangidas pelo amor de Deus, que é derramado em nós e através de nós para essas vidas. Então nós somos desafiados a vivermos por Ele e para Ele. Temos vivido por Cristo e para Cristo. Temos feito tudo que Deus tem nos pedido e tem nos orientado. O amor de Deus, Ele nos constrange. Ele nos constrange a nós nos voltarmos para Ele. É noite de mudança de vida, é noite de arrependimento, mas é noite de derramar do amor que constrange, o amor que inunda, o amor que enche, o amor que transborda, o amor que nos impulsiona, o amor que nos levanta, o amor que nos dá um destino, que é a eternidade em Cristo Jesus. O amor de Deus nos constrange. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Jesus morreu por todos. Eu quero que você escute bem isso. Jesus morreu por todos, como Romanos 3 já dizia, até pelos que o odiavam. Jesus morreu por todos e morreu até pelos que o odiavam e aqueles que continuam odiando o nome de Jesus até hoje. Tem pessoas que odeiam o nome de Jesus porque não conseguiram ser alcançados por esse amor que constrange. Tem pessoas que odeiam Jesus, que estão ao nosso lado, que quando nós não abrimos, muitas vezes nós nem abrimos a nossa boca, porque elas vêm e falam tão mal de Jesus, falam mal da igreja, falam mal dos pastores, falam mal dos cristãos, e nós damos um mau testemunho que nós não temos coragem de abrir os nossos lábios e dizer que nós somos cristãos e defendermos Jesus. Pessoas que odeiam, Jesus morreu por todos, até por aqueles que o odeiam. Eu quero que você compreenda isso. Jesus morreu por você, Ele morreu pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu irmão, pelo teu tio, Ele morreu pelo teu cônjuge, Ele morreu por toda a humanidade. Até por aqueles que realmente não entendem esse amor. Precisamos levar o amor que constrange aos lugares. Precisamos primeiro viver esse amor que constrange dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos relacionamentos. Dizemos que temos paciência, mas não temos. Gritamos com os filhos, gritamos com o cônjuge. Não amamos as pessoas, não temos um amor sacrificial, queremos um amor que traga recompensas para nós. Queremos amar se somos recompensados, não é assim. O amor de Deus é sacrificial por nós. E Ele já nos deu tudo, Ele já nos deu a eternidade. Se Deus não te der mais nada, Ele já te deu o principal. Ele te deu motivos para você amá-lo, porque Ele te levou para a eternidade. O amor de Deus nos constrange. O teu amor é melhor do que a vida. Olha o que o salmista está dizendo. Por isso os meus lábios te exaltarão.
O teu amor é melhor que a própria vida. Você tem coragem de dizer isso, que o amor de Deus sobre você, que é derramado através da pessoa de Jesus Cristo, ele é melhor do que a própria vida. Um amor que é imensurável, um amor que é infinito, ilimitado, interminável. Você sabe o que é isso? É algo que nunca vai acabar. Não tem como você fazer Deus não deixar Deus te amar. Deus vai continuar te amando. Mas, pastor, eu fiz tanta burrada, eu fiz tanta coisa ruim, eu cometi tanto pecado, pastor, eu fiz tanta coisa que eu me envergonho. Se envergonhe sim, mas se arrependa. É importante se envergonhar das coisas erradas que a gente faz sim, mas é importante a gente se arrepender, porque o amor dele não muda. Não tem como medir o amor de Deus por você e por mim. É um amor que não cabe dentro de uma caixa, você não consegue medir esse amor, porque ele é um amor imensurável. Ele é um amor que é infinito. Deus te ama desde a fundação do mundo. E Deus vai continuar te amando até o término do mundo. Até na eternidade Deus vai continuar te amando. Porque Ele nos ama. Porque a essência de Deus é amor. Arrependimento que transforma, arrependimento que muda, arrependimento que liberta, arrependimento que restaura o coração do ser humano. Quando eu entendo esse amor que constrange, esse amor que não é limitado. Não é o amor que eu tenho para com Deus, porque o amor que eu tenho para com Deus é um amor limitado, sim, porque é o que eu compreendo dentro da minha cachola, aqui dentro da minha cabeça, com relação ao amor, é o que eu entendo. Mas o amor que vem do céu, que vem de Deus para com a minha vida, ele é ilimitado. É diferente do amor que eu dou para Deus, o amor limitado que eu tenho dentro do meu coração, com toda a minha capacidade e toda a minha incapacidade. Eu amo a Deus acima de todas as coisas, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. O amor de Deus, ele nos constrange, ele nos leva realmente a vivermos um nível de esperança, um nível de mudança de vida. Um nível mais alto com Deus, é o amor que constrange, que vai fazer você viver um nível de intimidade mais profundo com Deus. Em quarto, a humilhação que gera arrependimento. Eu quero que você preste bastante atenção. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Orgulho e vaidade, duas coisas perigosas. O texto está dizendo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. São duas coisas que nós temos que cuidar, orgulho e vaidade. Muitas vezes nós fazemos coisas por causa da vaidade, porque nós queremos ser vistos, nós queremos ser notados, nós queremos ser respeitados, e isso traz o que? Vaidade dentro do meu coração, que traz a soberba, que traz o orgulho. Eles andam juntos, eles andam de mão dadas. A pessoa orgulhosa vai ser uma pessoa muito vaidosa. Eu não estou falando de vaidade de você se olhar no espelho, se maquiar, eu não estou falando disso. Eu estou falando na vaidade no sentido de você se achar melhor, de você se achar até mesmo insubstituível. Achar que ninguém pode fazer o que você faz. Desejar fazer algo porque você quer ser visto, notado pelas pessoas. Você quer um reconhecimento de alguém. A vaidade e o orgulho são duas coisas perigosíssimas na minha vida e na tua vida. A humilhação precisa gerar o que? Arrependimento dentro do meu coração, dentro do teu coração. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago 4,10. Entenda, a humilhação de Deus não é vexatória. Ela tem sempre um caráter corretivo. A humilhação de Deus, eu vou repetir para você, coloca o cinto de segurança aí. A humilhação de Deus, ela não é uma humilhação para ser vexatória, mas ela é uma humilhação que tem caráter corretivo. Deus ama e Deus corrige a quem Ele ama. E a correção faz parte. Por isso que Deus fala para nós nos humilharmos diante dEle. Não é uma vexatória, que nem as pessoas muitas vezes nos humilham. Nos humilham na frente dos outros, nos humilham diante, já vi maridos que humilhavam esposas na frente de todo mundo, esposas que humilhavam maridos na frente dos outros. Isso traz vergonha. Essa é uma humilhação vexatória. Pais que humilham filhos na frente das pessoas, na escola, no trabalho, na frente do professor, na própria igreja, dentro da família, na frente dos primos, dos tios, dos avós. Pais que humilham filhos, filhos que humilham pais também. Isso é vexatório, isso nos traz vergonha. Mas, quando essa humilhação vem de Deus, eu quero que você entenda que ela vai trazer um caráter de correção para a tua vida, porque Deus está te chamando. Ele diz, meu filho, volte. Você está indo por um caminho que vai te machucar, vai te ferir.
Eu não quero isso para você. Volte para cá, alinhe aqui o teu trilho. Eu tenho algo melhor para você. Eu tenho um destino muito melhor para você. Eu tenho uma caminhada contigo que está sendo construída por aqui, mas você tomou um desvio. Você pegou uma curva que eu não pedi para você fazer. Você pegou uma autopista que eu não te mandei pegar. Você que tentou cortar o caminho. Você tentou pegar um atalho. Marcos, não vai funcionar os atalhos. Os atalhos nos levam para longe de Deus. Então a humilhação de Deus, ela é uma humilhação corretiva, processo pelo qual somos humilhados e nos fortalecemos pela cruz de Cristo. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, eu quero te dizer que é um processo em que você está sendo fortalecido por Deus, para você viver as experiências com Deus, para você viver o poder de Deus na tua vida e na tua casa. Por isso não é uma humilhação que vai gerar o quê? O arrependimento dentro do meu coração, dentro do teu coração. É um processo pelo qual, quando nós somos humilhados por Deus, Deus está nos levantando, na verdade, Ele está nos fortalecendo. Ele tem que nos mostrar, Ele tem que nos lembrar que nós somos pó, que nós não somos nada, por causa da vaidade, por causa do orgulho que nós lemos no outro versículo. Deus tem que nos lembrar que nós não somos nada. Então Ele faz a gente, Deus Ele caminha com a gente em processos na nossa vida. Não tem como burlar o processo com Deus, não dá para burlar. Não dá para dar um jeitinho nos processos com Deus. Ou você entra num processo com Deus e você permanece firme e você caminha com Ele até o fim naquele processo, ou você vai se desviar, ou você vai se extraviar, ou você vai se perder. Porque com Deus o processo tem começo, tem meio e tem fim. Quero repetir, o processo com Deus ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim para nós. Um fim que Ele tem preparado para nós, que é a eternidade. Então essa humilhação precisa gerar o que? Arrependimento dentro do meu coração. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. 1 Pedro 5,6. Você pode se humilhar ou você pode ser humilhado. Deus está dando aqui, Ele está dizendo para nós, olha, portanto, humilhem-se debaixo da mão de Deus, da potente mão de Deus. 1 Pedro 5,6 está dizendo isso. E eu quero te dizer que nessa noite você pode escolher. A escolha é tua. Deus está te dando oportunidade nesse momento agora, aí você que está no chat da igreja, você que está nos assistindo, Deus está te dando uma oportunidade, Ele está dizendo, olha, você pode se humilhar debaixo da minha mão poderosa, você pode se humilhar diante de mim, ou você pode escolher ser humilhado. A escolha é tua. Então escolha você mesmo se humilhar diante de Deus. Não escolha ser humilhado. Muitas vezes o povo de Israel, muitas vezes eu mesmo, nós escolhemos o que é a humilhação. Mas no Egito eu tinha cebola. No Egito eu tinha uma casa para dormir, eu não estava no sereno, eu não estava aqui no meio desse deserto. Deus está levando o povo para uma terra que mana leite e mel. E o povo está preocupado com a cebola. O povo está preocupado com aquele telhado de palha que eles tinham para viver. Porque eles não se humilharam diante de Deus, então Deus permitiu que eles ficassem humilhados 400 anos ali no Egito. Porque era um povo que não queria se humilhar. Muitas vezes nós não queremos nos humilhar diante de Deus e nós somos humilhados pelas circunstâncias, nós somos humilhados pelas pessoas, nós somos humilhados pelas derrotas que nós vamos colecionando quando nós não nos humilhamos diante de Deus. O convite nessa noite de Deus é para você se humilhar diante dEle, para que você não precise ser humilhado pela circunstância, pelos problemas que você tem enfrentado. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, é um caminho de bênçãos diante de Deus, é um caminho que é aberto. Quando eu decido me humilhar diante de Deus, me humilhar, realmente rasgar o meu coração, como eu li lá no texto de Joel, rasguem os corações. Quando eu decido me humilhar diante de Deus, eu estou abrindo um caminho de bênçãos para a minha vida. Deus, Ele abre esse caminho e Ele diz, vem por esse caminho. Parece que você está sendo humilhado, mas não se preocupe, porque eu vou te levantar. Mesmo na humilhação eu estou contigo. Meu irmão, Jesus foi humilhado. Jesus sofreu, foi escarnecido, cuspiram na cara de Jesus, deram murros em Jesus, açoitaram Jesus. E você e eu não queremos passar por nenhum tipo de humilhação. Eu quero te dizer que quando nós nos humilhamos diante de Deus, o caminho de bênção está sendo aberto, porque a humilhação vai me levar para a obediência. E se eu estou em obediência, as bênçãos me perseguem e me alcançam. É um caminho que é trilhado de bênçãos para a minha vida e para a tua vida. A humilhação que gera, então, arrependimento. Arrependimento que produz. O que o arrependimento produz, então, pastor? O arrependimento produz fruto na minha vida e na tua vida. O arrependimento precisa produzir fruto. Quais são os frutos que você tem produzido de arrependimento?
Pense em 1 minuto, 30 segundos aí na tua casa. Os frutos que você tem produzido são frutos dignos de arrependimento. O arrependimento ele vai produzir uma mudança de vida. A sua vida tem mudado. Desde o dia que você entregou a tua vida para Jesus, há 1 mês, há 5 anos, há 15 anos, há 20 anos, a tua vida está mudando. Você tem mudado. Teve mudança na tua vida realmente, que as pessoas ao redor viram a mudança. Não são as pessoas falando, não é você falando, mas são as pessoas vendo. Mudança de vida. O arrependimento sincero, ele vai produzir o quê? Constrangimento no meu coração. Porque o amor de Deus nos constrange, precisamos nos constranger diante das dificuldades, das limitações e dos pecados dos outros. Não devemos não acusar e apontar para o erro dos outros. Pare com isso. Deixe que realmente esse constrangimento entre no teu coração e te constranja realmente a mudar de vida, a ter um fruto realmente de arrependimento, porque vai produzir o que? Uma humilhação, mas não uma humilhação que vai te envergonhar, uma humilhação corretiva para te levar novamente para os caminhos do Senhor. Essa é a humilhação de Deus. Toda vez que Deus nos humilha, Deus está nos chamando para voltarmos para Ele. Não é uma humilhação para nós nos distanciarmos dEle, não. É uma humilhação que é para nos trazer de volta para Ele. Se humilhe. Você tem a escolha nessa noite de você mesmo se humilhar. Não espere você ser humilhado mais pelas pessoas, ou pelos pecados, ou pela circunstância. Se humilhe diante de Deus. Você pode se humilhar e deve se humilhar, porque isso vai gerar uma transformação dentro do teu coração, dentro do meu coração. E isso já o quê? Gera vida em Deus. Nós só temos vida em Deus. Fora de Deus, você pode ser bem-sucedido, você pode ter muito dinheiro, você pode ter muita riqueza, você pode ter uma família linda, uma família bem estruturada, mas se você não tiver Jesus, se você não tiver Deus, você não tem vida. Você apenas sobrevive. Mas também você pode não ter nada disso e você tem a Deus, então você é o homem mais rico do mundo. Porque você tem a vida em Deus, você tem a vida em Jesus e você tem a vida eterna. O arrependimento precisa produzir então fruto, mudança de vida, constrangimento, humilhação, transformação e vida em Deus. Essas duas frases eu peguei, as duas primeiras eu peguei da internet. E a última ali fui eu que coloquei. Não sei se alguém já não fez, né? Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Anote essa frase. O arrependimento precisa produzir então no nosso coração. Arrependimento não é quando você chora. Eu estou emocionado com o que o pastor está pregando, falou muito ao meu coração, mas amanhã você continua fazendo as mesmas coisas. Não, arrependimento não é quando você chora, você pode até chorar quando está arrependido. Só cuidado, porque muitas vezes nós temos um choro apenas de remorso. E o choro aqui precisa realmente estar linkado junto, ou estar junto quando eu mudo. O arrependimento é quando você muda. Entenda, compreenda isso nessa noite. O amor de Jesus Cristo nos transforma. O amor de Jesus Cristo nos transforma. O amor de Jesus tem transformado a tua vida. O amor de Jesus Cristo já transformou e tem transformado, porque esse amor que é derramado a cada manhã na nossa vida, a cada manhã eu preciso ser transformado. Cada dia eu tenho que ser transformado para que eu me pareça cada vez mais e mais com Jesus. Eu preciso me parecer mais com Jesus. Hoje eu preciso me parecer mais com Jesus do que ontem. E amanhã eu preciso me parecer mais com Jesus do que hoje. É uma mudança, então sim, um amor que transforma, que vai me levando cada vez mais para perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais perto de Jesus, mais eu sou transformado. Menos do Marcos e mais de Jesus. Menos do Marcos e mais de Jesus. O amor de Deus, o amor de Jesus nos transforma. E a humilhação de Deus, ela é uma humilhação corretiva para você. Quando Deus nos humilha é porque Ele quer nos corrigir, não é porque Ele quer nos destruir. Pessoas pensam que Deus é mau porque as crianças morrem, porque as crianças passam fome, porque as famílias estão vivendo em miséria. Isso não tem nada a ver com a presença de Deus. Tem a ver com a desobediência do homem. Deus, Ele não quer que essas coisas aconteçam. Lógico que Ele não quer. Ele deseja que o povo, que o homem busque a Ele.
Mas Deus permite, por causa da dureza do coração, nós vemos crianças morrendo. Por causa da nossa dureza do nosso coração, nós vemos pessoas sofrendo, pessoas passando fome, pessoas sem um lugar para morar, pessoas sem dignidade, sem esperança. Por causa da nossa dureza do nosso coração, não tem nada a ver com a dureza, porque o coração de Deus não é duro, é um coração generoso. Mas nós temos um coração duro. Por isso que Deus tem que nos humilhar, por isso que Deus tem que nos corrigir, por isso que Ele tem que nos trazer para o prumo novamente, nos levar em direção daquilo que Ele tem. Essa noite é noite de arrependimento, é noite de mudança, é noite de transformação, é noite realmente do agir e do manifestar de Deus, arrependimento que transforma. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero colocar a tua vida agora diante do Senhor. Se você está se arrependendo dos seus pecados, se você se arrepende das tuas práticas, se você quer mudar de vida, se você quer agora um arrependimento que transforma a tua vida, gerar fruto de arrependimento, eu me arrependo, eu volto para o Senhor, eu quero frutos de arrependimento na minha vida. Eu decido nessa noite me humilhar, decida se humilhar. Não espere ser humilhado, decida se humilhar diante de Deus, na presença dEle. Você não está se humilhando diante de homens, não. Não é diante do pastor, não é diante da igreja Batista do Bom Retiro, não. Você está se humilhando diante de Deus. É isso que os textos dizem para nós. Se humilhem diante da presença de Deus. Então decida se humilhar para que esse arrependimento que transforme a tua vida e gere vida dentro do teu coração nessa noite. Para que você possa mudar as tuas atitudes, mudar a tua história, mudar o teu comportamento e mudar o teu destino nessa noite. Vamos orar? Vamos clamar pela presença do Senhor? Vamos clamar pelo amor do Senhor? Senhor Jesus, nós invocamos o teu nome nessa noite, Pai. Nós reconhecemos, ó Deus, que trilhamos caminhos de destruição, caminhos de pecado, caminhos de sofrimento. Pai, eu reconheço que muitas vezes, Pai, na minha vida eu dei descanso para o pecado na minha vida, Pai. Mas nessa noite eu quero, em nome de Jesus, romper com o pecado, Deus. Em nome de Jesus eu quero expulsar o pecado da minha vida. Que seja despejado da minha vida, que ele não encontre mais na minha vida morada a partir dessa noite, Pai, o pecado. Eu rejeito o pecado agora na minha vida. Que eu possa viver uma vida de santidade, de pureza, diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus, que eu possa me posicionar no mundo espiritual, diante das circunstâncias, que a minha vida agora, Pai, possa produzir frutos dignos de arrependimento, frutos realmente, Pai, de vida, mudança de comportamento. Pai, faz uma metanoia agora na minha mente, no meu coração, muda as palavras, muda o jeito de ser, o jeito de me vestir, o jeito de andar, o jeito de comunicar. Mude, Pai, a minha fala, mude os meus pensamentos, mude o meu coração. Faça um transplante de coração nessa noite, Pai, na minha vida. Tira esse coração duro e me dá um coração ensinável, me dá um coração de carne, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Abençoa a minha vida, Pai, que eu decida nessa noite, eu decido me humilhar diante do Senhor, diante da mão do Senhor, diante do agir do Senhor. Eu decido me humilhar, Senhor, porque a humilhação diante do Senhor eu sei que é corretiva para a minha vida, então eu decido me humilhar nessa noite, Pai, em nome de Jesus, para que no meu coração possa ser gerada a vida do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero ser constrangido pelo Teu amor, Senhor. Me constrange nessa noite, Senhor, a estar realmente vivendo uma vida digna diante do Senhor, Pai. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da fofoca, da malícia, dos palavrões, eu me arrependo, Senhor, das disfunções, eu me arrependo, Pai, da murmuração, da reclamação, eu me arrependo, Senhor, da idolatria, eu me arrependo, Senhor, do adultério, da traição, eu me arrependo, Senhor, da fornicação. Eu me arrependo, Senhor, das mentiras que eu contei e tenho contado. Eu me arrependo, Senhor, dos pecados que eu tenho praticado, dos pensamentos impuros. Eu me arrependo, Senhor, de toda lascívia, de toda sedução, de toda impureza, de toda loucura, de todo encantamento. Eu repreendo agora esses pensamentos na minha mente, no meu coração, em nome de Jesus. Eu me arrependo, Pai, dessas práticas que me trazem vergonha, Senhor, dentro do meu coração, quando eu olho para tudo que eu fiz, para os vícios, do cigarro, da bebida, da maconha, de todos os outros vícios, Pai. Eu me arrependo, Senhor, eu te peço perdão, Senhor. Recomeça comigo nessa noite, Senhor Jesus, recomeça comigo. Recomeça com os teus filhos que estão te escutando nessa noite, escutando a tua voz, Pai, que estão recomeçando com o Senhor nessa noite, Pai. Abençoe
as vidas, abençoe as casas, abençoe os corações, Pai. Os teus filhos decidem nessa noite, Pai, se humilhar diante do Senhor, para viver a correção que o Senhor tem para eles, uma correção de rota, uma correção de destino, uma correção para minha família, para minha casa e para minha história, Pai. Eu decido me submeter à tua vontade, ao teu agir e ao teu querer. Muito obrigado, Senhor, porque o teu amor é um amor que nos alcança e tem nos alcançado, Senhor. Obrigado porque o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, o Senhor é um Deus que inclui pessoas. O Senhor é um Deus que chama pecadores, como o texto diz. Que o Senhor não veio para doentes, mas o Senhor veio chamar pecadores ao arrependimento. O Senhor veio para aqueles que precisam. E nós somos essas pessoas. Eu sou esse homem que preciso me arrepender dos meus maus caminhos, Pai, dos meus maus pensamentos. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é, e porque nós podemos confiar a nossa vida aos cuidados do Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus tão bom, tão misericordioso, um Deus que nos ajuda, um Deus que zela por nós. Muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, Senhor, que veio realmente falar aos nossos corações, e nós oramos assim, no precioso nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Dá um amém bem forte aí no chat da igreja. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas se você foi abençoado. Compartilhe, divulgue as mídias sociais, se inscreva no canal da igreja, indique para os teus amigos também. Que Deus te abençoe um resto de semana na presença do Senhor. Amém?